Quantas vezes o medo de falhar ou a incerteza sobre o futuro te paralisaram exatamente no momento em que você precisava dar o próximo passo? Existe uma força invisível que opera nos bastidores da mente humana. Uma barreira que Napoleon Hill identificou como o ponto de parada. Aquele instante sutil, onde a maioria das pessoas escolhe a zona de segurança em vez do risco necessário. Se você deseja transpor esse abismo hoje, permaneça comigo até o final desta análise e, se sentir no coração que este conteúdo traz luz, deixe o seu amém nos comentários e se inscreva para caminharmos juntos no fortalecimento da sua fé e propósito. A Bíblia, muito antes de qualquer autor de autoajuda, já descrevia essa batalha interna com absoluta precisão ao relatar a jornada de personagens que enfrentaram o desespero de frente. Quando olhamos para a história de Gideão, percebemos que o medo não é a ausência de coragem, mas sim uma sinalização de que o desafio é maior do que nossas próprias forças. A mente, quando não treinada sob a perspectiva das promessas divinas, projeta cenários de derrota com tal clareza que nos convence a recuar. Eu sugeria a importância da autossugestão, mas nas Escrituras aprendemos que a renovação da mente acontece quando substituímos o medo pela memória das obras que o Altíssimo já realizou. Antes de prosseguirmos, faça uma pequena pausa. O ambiente ao seu redor pode estar cheio de distrações, mas tente focar apenas no silêncio e na promessa de que você não caminha sozinho. A escritura em Josué 1:9 não é apenas uma frase de consolo para os momentos leves, mas uma ordem direta de atuação quando o medo manda você desistir. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É essa convicção, não o pensamento positivo artificial, que sustenta um projeto de vida diante da pressão avassaladora do fracasso. Napoleon Hill afirmava que a persistência é o estado mental que torna a realização possível, algo muito semelhante à perseverança dos santos mencionada nas cartas apostólicas. O segredo que divide aqueles que alcançam a vitória daqueles que param no meio do caminho reside na capacidade de fragmentar grandes temores em pequenas ações executáveis. Quando você se depara com um obstáculo que parece intransponível, sua mente entra em modo de conservação e busca o escape. É aí que entra o treino do discernimento. Em vez de focar na imensidão do problema, foque na pequena responsabilidade de hoje, no próximo pequeno ato de obediência aos seus valores e princípios, tratando a desistência como uma opção proibida para quem crê em um propósito maior. Considere a vivência de Neemias ao reconstruir os muros de Jerusalém. Ele era constantemente assediado por ameaças e pela paralisia causada pelo medo externo e pela desconfiança interna da sua equipe. Neemias não combateu o medo negando a realidade ou ignorando os inimigos. Ele organizou o trabalho de tal forma que cada um dos seus colaboradores estava focado apenas na porção de muro que estava diante de si. Isso é treinar a mente para ignorar o ruído da desistência. Aplique isso à sua realidade. Quando o medo surgir como uma sombra sobre seus projetos de negócio, estudos ou vida pessoal, não tente resolver toda a trajetória em uma noite. Identifique a parte do muro que você pode levantar nesta hora e comprometa-se exclusivamente com isso. Existe um mecanismo mental chamado paralisia por análise, onde o indivíduo projeta tantos e se negativos que o cérebro trava por exaustão. A contrapartida espiritual para isso é o exercício da entrega, que não deve ser confundido com passividade. Entregar não significa cruzar os braços, mas delegar ao Criador o resultado final, enquanto você concentra toda a sua energia nos processos que estão sob seu controle. Se você está desempregado, por exemplo,
O medo manda desistir da busca por trabalho. Treinar a mente é olhar para essa busca como uma jornada de semeadura, onde cada currículo enviado, cada networking feito e cada nova habilidade aprendida são vitórias em si mesmos, independentemente do sim ou não imediato que você recebe. A Escritura Sagrada nos dá outro exemplo fundamental sobre essa resistência constante no livro de Salmos. O salmista frequentemente começa em angústia, admitindo o medo e a pressão, mas termina sempre declarando a fidelidade de Deus. Note o movimento, ele não reprime a dor, ele a apresenta a um poder maior. Napoleon Hill, dentro de sua perspectiva, chamaria isso de transformar uma emoção negativa em um desejo ardente de superação. Quando você traz o seu medo para a presença da verdade bíblica, a perspectiva muda. O que parecia ser o fim transforma-se apenas em um desvio de rota, uma correção necessária para o crescimento que você ainda não consegue visualizar. O medo de desistir muitas vezes se camufla de prudência ou realismo. Dizemos para nós mesmos: eu não estou desistindo, estou sendo sensato. Mas como distinguir a prudência do medo? A Bíblia responde que a sabedoria é pura, pacífica e moderada, enquanto o medo é frenético, urgente e angustiante. A prudência te ensina a ajustar o passo. O medo te ensina a parar a jornada. Analise suas decisões das últimas semanas. Quantas vezes você mudou de direção, não porque viu um fato novo que mudou sua convicção, mas porque o volume do seu medo aumentou? Treinar a mente exige a honestidade de admitir que a maior parte das nossas paradas não foi por falta de recursos, mas por excesso de insegurança. Para ilustrar o perigo dessa insegurança, pense no caso hipotético de um empreendedor que planeja lançar uma ideia inovadora. Ele passa meses estudando o mercado e no dia anterior ao lançamento, o medo de ser ridicularizado ou de perder o investimento atinge o ápice. Ele desiste. Meses depois, outra pessoa lança algo parecido e prospera. A diferença nunca foi o talento ou a oportunidade, foi a gestão do ponto de parada. Napoleon Hill diria que ele faltou com a fé inabalável no plano que ele mesmo criou. Se você quer domar essa tendência de desistir, comece a catalogar seus medos como dados, não como profecias. O medo diz: eu vou falhar. A Bíblia diz: nada é impossível para aquele que crê. Use a autoridade dessa promessa para contra-argumentar cada pensamento de derrota. É interessante notar como as grandes conquistas descritas na história bíblica raramente aconteceram em ambientes de facilidade ou certeza absoluta. José, no Egito, enfrentou o cárcere enquanto mantinha a visão de seu propósito. Moisés enfrentou a dúvida do próprio povo diante do Mar Vermelho. O treino da mente aqui não é sobre ter certeza que tudo vai dar certo, mas sobre ter a certeza de que a persistência no caminho, mesmo em meio à adversidade, produz um caráter testado e aprovado. É exatamente na fronteira entre a desistência e a continuação que seu caráter é forjado. Quem para antes não colhe o fruto da resiliência, que é muitas vezes mais valioso do que o objetivo final em si. Um detalhe que passa despercebido pela maioria das pessoas é que a mente, quando treinada no medo, se torna um detetive experiente em encontrar motivos para parar. Você nota? Se o mercado fica ruim, você desiste. Se a família critica, você desiste. Se um detalhe do projeto dá errado, você desiste. Mas quando a mente é treinada nos princípios de constância, ela vira um detetive de soluções. Onde o medroso vê um obstáculo intransponível, o persistente vê um quebra-cabeça que só precisa ser montado de um ângulo diferente. Esse é o detalhe que muda tudo. A percepção do erro ou do perigo. Pare de ver o erro como um veredito final e comece a vê-lo como um feedback constante do processo de construção. Muitos tentam fugir do medo através do controle absoluto. Querem garantir que não vão falhar antes mesmo de começar.
A Escritura nos avisa de forma contundente em Tiago que aquele que duvida é como a onda do mar, levada pelo vento. O medo da desistência é alimentado por essa instabilidade. Napoleon Hill sugeria definir objetivos claros e metas de longo prazo para manter o foco, e a Bíblia reforça a importância de escrever a visão em tábuas, para que quem a leia possa correr. Ou seja, a visão precisa estar clara o suficiente para ser consultada no momento da tempestade. Se hoje o seu coração pede para desistir, pergunte a si mesmo: o que foi que me fez começar? Muitas vezes, ao revisitar as razões originais da sua jornada, você encontrará a energia que o medo roubou. O treino mental proposto pelo sucesso bíblico e pelo foco disciplinado de autores como Hill encontra um ponto de convergência no conceito de ordem no caos. Quando a vida oferece um cenário de incerteza, o esforço consciente para manter uma rotina de dedicação ao projeto é a maior forma de resistência espiritual contra o medo. O medo adora o caos. Ele se expande em terrenos desorganizados, onde não há clareza de propósito ou de agenda. Ao estabelecer um ponto de repouso na sua rotina, um momento diário de reflexão bíblica, silêncio e planejamento, você está criando uma redoma contra os impulsos de desistência que surgem nos momentos de maior pressão. Diferente do que muitos pensam, o medo não vai sumir apenas porque você decidiu ser corajoso. Ele é uma parte inerente da experiência humana diante do que é novo ou desafiador. A questão não é eliminar o medo, mas decidir que a sua voz de comando para a mente é mais forte que a voz do medo. Como está registrado em Efésios, o cristão está equipado com o escudo da fé, que serve justamente para apagar os dardos inflamados do inimigo. O medo é, muitas vezes, apenas um dardo projetado para te convencer a baixar a guarda e abandonar a batalha. Não aceite a sugestão de que você é fraco demais para continuar. A história humana e a história bíblica nos mostram padrões claros. Quando alguém chega ao sucesso, a maioria aplaude o resultado final, ignorando a vasta quantidade de vezes que aquela pessoa teve a opção de desistir e não o fez. Essa escolha silenciosa, feita talvez às 2 da manhã, em um quarto vazio ou no meio de um fracasso público, é o que Napoleon Hill chamava de o momento do triunfo antes do sucesso. A sua mente é como um músculo que precisa ser exercitado na resistência. Cada vez que você sente a vontade de parar, mas decide fazer um pequeno progresso, você está fortalecendo esse músculo. A persistência não é um ato heróico de uma vez só. É a soma de 1000 pequenos atos de recusa à desistência. Reflita agora sobre o campo de batalha específico onde você se encontra. Qual é a voz que está ecoando mais alto? É a voz da possibilidade, amparada pelas promessas de quem te criou, ou a voz da escassez, que sussurra sobre sua incapacidade? Napoleon Hill mencionava constantemente que a mente consciente aceita aquilo que a mente subconsciente acredita ser verdade. Se você nutre seu coração com a palavra, com exemplos de resistência histórica e com uma clara definição do seu propósito, você está criando um ambiente onde o medo não encontra solo fértil para crescer e se transformar em desistência. É um processo de substituição. Você retira o veneno da dúvida e insere o nutriente da verdade bíblica. Considere a natureza dos obstáculos. Eles são fixos ou variáveis. A maioria dos problemas que nos fazem querer desistir hoje são voláteis. Eles mudam com o tempo, com novos dados e com a sua própria evolução. O medo, porém, tenta nos convencer de que o problema é estático, uma parede de concreto que nunca sairá do lugar. A Bíblia ensina a olhar para as montanhas e falar a elas, ou seja, exercer autoridade sobre o que parece maior que nós. O treino da mente é, em essência, o exercício de autoridade sobre as próprias projeções mentais.
Quando você fala com a sua própria alma, como fazem os salmistas, por que estás abatida, ó minha alma? Você retoma o comando do seu navio no meio da tempestade. Para seguir adiante hoje, encare a realidade da imperfeição como parte do caminho. Muitos desistem porque desenharam um mapa de sucesso sem erros. Mas o sucesso real, tanto na trajetória bíblica quanto na análise de grandes homens, é pavimentado por erros corrigidos e não por ausência deles. Napoleon Hill sublinhou em suas obras que a derrota temporária não é o mesmo que o fracasso permanente. A diferença reside na capacidade de, ao cair, realizar um diagnóstico, aprender a lição e retomar o movimento. Não se deixe consumir pela vergonha do erro, pois é na honestidade de aprender com a queda que você se torna um profissional e uma pessoa mais sábia do que era ontem. Considere a arquitetura da sua rotina diária como o terreno onde o medo decide montar seu acampamento. Se você permite que o desânimo seja o primeiro convidado da sua manhã, ele inevitavelmente se sentará na cabeceira da mesa, ditando as regras do que você é capaz ou não de realizar. A resistência mental não acontece apenas em momentos de crise aguda. Ela é um ruído de fundo que opera silenciosamente através de pequenas concessões. Quando você cede ao pensamento de que hoje está muito difícil ou amanhã eu resolvo isso com mais calma, você está, na verdade, esculpindo um hábito de recuo. Cada vez que uma tarefa desconfortável é adiada em favor de uma zona de conforto ilusória, o medo ganha 1 centímetro de território dentro do seu subconsciente. O treino, portanto, começa com a consciência de que a paralisia é uma escolha comportamental mascarada de cansaço ou prudência excessiva. Pense num caso hipotético onde um indivíduo decide iniciar um projeto de vida complexo, seja ele espiritual, profissional ou pessoal. O entusiasmo inicial é um fogo intenso, mas a logística da execução apresenta atritos. A natureza humana tende a buscar a via de menor resistência, e é exatamente aqui que o conceito de fé como ação entra em jogo. A fé, bíblica e funcionalmente, não é uma passividade que aguarda o medo se dissipar, mas uma força que opera apesar da presença do medo. Napoleon Hill argumentava que o desejo precisa de um plano e de uma persistência inabalável para se transformar em resultado. Se o seu plano é suspenso toda vez que a ansiedade bate à porta, o resultado será apenas uma série de começos interrompidos, o que drena a sua confiança muito mais do que o fracasso em si. Imagine agora a diferença entre reagir e agir. A reação é pautada pelo medo. Algo acontece, o susto surge e você recua. A ação é pautada pelo propósito. Algo acontece, você observa o risco, pesa o custo, mas mantém o curso porque o objetivo final é visualizado com mais clareza do que o obstáculo imediato. A mente humana é uma máquina de projeção. Ela gasta uma quantidade descomunal de energia tentando adivinhar as catástrofes que nunca ocorrerão. Substitua essa projeção de falha por uma prática de visualização de persistência. Antes de dormir, projete não apenas o sucesso concluído, mas o momento exato em que você sentirá vontade de parar e, em vez disso, escolherá continuar. Você está ensinando ao seu cérebro que o desconforto não é um sinal de parada obrigatória, mas um indicador de que você está avançando em direção a algo novo. A resistência bíblica também não era pautada em sentimentos de alegria o tempo todo. Pelo contrário, observamos em figuras centrais uma firmeza inabalável em meio ao conflito interno. Existe uma disciplina do espírito que se sobrepõe ao cansaço da carne. Esse exercício constante de falar para si mesmo a verdade, reconhecendo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, é o que diferencia quem constrói um legado de quem apenas sobrevive às pressões do dia a dia.
Você não precisa esperar se sentir corajoso para agir. O sentimento de coragem é frequentemente um subproduto da ação, não uma condição prévia para ela. Comece o movimento, por menor que seja, e a emoção terá que acompanhar o seu ritmo de progressão. Observe como os grandes ciclos de aprendizado na história da humanidade sempre envolveram uma fase de deserto. O deserto não é apenas privação. É o lugar onde todas as distrações são removidas e você é obrigado a confrontar quem você realmente é, sem os acessórios da facilidade. Muitos desistem porque encaram a dificuldade extrema como um sinal de que o caminho está errado. Mas considere a alternativa. Talvez o caminho esteja certo, e o que precisa ser ajustado é a sua resistência interna. O desconforto é o processo de polimento. O diamante não se torna brilhante sem uma pressão intensa. Você está sendo moldado pela circunstância atual, e se desistir agora, estará simplesmente descartando todo o esforço de lapidação que você já passou até este momento. Pergunte a si mesmo, qual é a narrativa que você tem contado sobre os seus tropeços? Existe uma tendência perigosa de adotar o papel de vítima do sistema, das pessoas ou da sorte. A verdade, muitas vezes desconfortável, é que a maioria das situações adversas são apenas variáveis externas, das quais você tem controle limitado. Mas sobre a sua reação a elas, você tem autoridade total. Hill chamava isso de autodomínio. Se você permite que o controle das suas emoções passe para as mãos de um imprevisto, você perde a capacidade de governar a própria vida. O treino da mente envolve reconhecer que nada externo tem o poder de forçá-lo à desistência, a menos que você conceda essa permissão. É um exercício de soberania interna. Analise agora o efeito bola de neve nas pequenas vitórias cotidianas. Quando você cumpre o que prometeu a si mesmo, seja acordar num horário específico, realizar uma tarefa difícil ou manter a calma em uma conversa tensa, você está acumulando uma espécie de reserva de confiança. Cada pequeno cumprimento de palavra constrói uma evidência interna de que você é um realizador. O medo, por outro lado, se alimenta da sua inconstância. Ele cresce na lacuna entre o que você disse que faria e o que realmente fez. Diminua essa lacuna. Seja implacável consigo mesmo quanto à integridade das suas intenções. Se for fazer algo, faça com a convicção de que você é o mestre das suas próprias decisões. Isso não é arrogância. É o reconhecimento da responsabilidade que lhe foi dada sobre o seu propósito. Olhe para o conceito de transmutação. Todo medo é apenas uma energia bruta. Ele é o mesmo impulso elétrico no sistema nervoso que a empolgação ou a adrenalina focada. O medo é, essencialmente, a sua mente tentando prever um cenário negativo para protegê-lo de uma ameaça que, na maioria das vezes, é apenas social ou financeira, e não física. Quando sentir esse pulsar de ansiedade, rotule-o. Diga conscientemente, isto é apenas energia me preparando para um desafio. Esse simples ato de renomear a emoção retira o poder paralisante do medo. Você para de ser um espectador aterrorizado do seu próprio processo químico-biológico e passa a ser o gestor que utiliza essa energia para acelerar sua produtividade. Existe ainda uma dimensão de humildade que muitos esquecem. Aceitar que você não precisa ter todas as respostas no exato momento da decisão remove uma carga imensa das costas. A visão de longo prazo permite que você aceite dias improdutivos como parte de uma maratona e não como o fim da corrida. Se você se cobrar uma perfeição ininterrupta, garantirá a desistência antes do primeiro mês. A flexibilidade estratégica, a capacidade de ajustar os métodos sem alterar o objetivo, é uma marca dos grandes nomes que deixaram marcas perenes na história.
Eles não eram rígidos com suas ferramentas, mas eram inegociáveis quanto ao seu propósito central. Perceba que a cada segundo que passa, sua mente está se programando a partir da repetição. Se você repete o medo, a dúvida e a hesitação, está consolidando um padrão neuronal de derrota. Se você inverte a polaridade, exercitando a persistência baseada na convicção bíblica de que o seu trabalho não é em vão, você está construindo trilhas neurais de sucesso. Não subestime a plasticidade da sua própria mente. Ela é moldável pela sua vontade e pela sua repetição. A mudança de direção não é um evento único. É uma sequência de minúsculas correções de rumo que, ao longo do tempo, transformam um desvio de centenas de quilômetros em uma trajetória de precisão cirúrgica. Continue firme com o olhar fixo no que está à frente, consciente de que o medo é apenas um observador e não o condutor. Seus sentimentos são convidados voláteis, mas suas decisões devem ser comandadas por princípios que não flutuam conforme a temperatura da circunstância. Esse é o treino. Reconhecer que o desconforto é o preço da evolução e que o continuar é o único método capaz de transformar a intenção em realidade palpável. Você está no controle do comando, e cada batimento cardíaco é uma oportunidade de confirmar o curso para o qual foi chamado a trilhar. A resistência que você enfrenta não é um sinal de que está no caminho errado, mas sim o atrito necessário para polir uma faca que precisa estar afiada. Quando Hill falava sobre a mente mestra e o poder da persistência, ele não ignorava a fadiga. Ele a classificava como um teste de integridade do seu propósito. Imagine que você está diante de uma porta trancada que separa sua condição atual da sua visão de futuro. Muitas pessoas tentam abrir essa porta com um esforço único e brutal. Esgotam suas forças na primeira tentativa e, diante da solidez da madeira, concluem que não possuem a chave. A persistência que vence não é a que derruba a porta com um soco, mas a que compreende o mecanismo da fechadura, estudando as brechas e ajustando a pressão constantemente. O medo se alimenta exatamente dessa impaciência, dessa urgência infantil que deseja colher o fruto no mesmo dia em que planta a semente. Quando você aceita que a resistência é parte integrante do sistema de crescimento, o medo perde sua arma mais poderosa, a capacidade de te surpreender. Considere a metáfora da água que escava a rocha. Ela não faz isso pela força de uma queda d'água monumental, mas pela persistência ininterrupta da gota que cai sobre o mesmo ponto. A rocha é o medo, a estagnação, o conforto que te mantém refém. A gota é a sua decisão de insistir mais um dia, de aprender mais um pouco, de ajustar uma única pequena variável no seu comportamento. Se você analisar a jornada daqueles que conquistaram posições de destaque sem a sorte de heranças ou caminhos facilitados, observará que o traço comum não é a ausência de medo, mas uma peculiar indiferença a ele. Eles cultivaram o que chamamos de automação do dever. Quando a mente tenta sabotá-los com perguntas sobre o risco ou sobre a possibilidade de erro, o mecanismo de persistência já está operando em um nível de execução que não precisa mais da aprovação do humor ou das emoções daquele dia. Você já alcançou esse estado em alguma área da sua vida, onde você executa sem perguntar se está com vontade ou se sente que é seguro? Transponha esse mesmo rigor analítico para os seus objetivos atuais. A falha costuma ocorrer porque depositamos a confiança em nosso estado emocional em vez de depositá-la na rotina de resultados incrementais. O sistema que Hill propôs para a conquista de metas exige que você desmonte o seu grande objetivo em tarefas tão minúsculas que se torna ridículo considerar a opção de desistir delas. Como alguém poderia sentir medo de cumprir uma única meta pequena e diária?
O medo precisa de volume, de incerteza, de cenários apocalípticos distantes para se sustentar. Ele não consegue sobreviver ao detalhe simples do agora. Se você teme o topo da montanha, foque nos próximos 10 metros. Se você teme o resultado final do seu projeto, foque na clareza da primeira etapa de hoje. A mente, ao ser treinada nessa precisão, para de produzir os sinais de alarme constantes que geram a paralisia. Você começa a reprogramar a sua resposta aos desafios de "isto é perigoso" para "isto é apenas o próximo passo da lista". Observe a diferença entre a reação e a resposta. A reação é o medo instintivo, aquele salto para trás diante de uma ideia nova ou de um obstáculo inesperado. A resposta é o reflexo da sua inteligência aplicada. Quando você sente a urgência de parar, pare por 2 segundos e pergunte a si mesmo: qual é o benefício real de encerrar isso agora? A maioria das nossas desistências não é racional. É uma fuga desesperada de um desconforto leve, mascarada com razões lógicas que a nossa mente constrói para justificar a rendição. Se você tirar essas máscaras, verá que por trás delas não existe nada além de preguiça intelectual ou uma autopercepção fragilizada. O treino diário é justamente esse: realizar um autoexame constante para não permitir que desculpas bem elaboradas se tornem verdades absolutas na sua vida. Essa disciplina é libertadora porque elimina a necessidade de depender de motivação externa. A motivação é como o tempo meteorológico, muda sem aviso e não está sob seu controle. O compromisso, porém, é um solo firme. Quando você entende que a sua persistência é a sua maior ferramenta de autodeterminação, a sua própria visão sobre si mesmo começa a mudar. Você deixa de se enxergar como uma folha que sopra ao vento de qualquer obstáculo e começa a se ver como um executor consciente. É um erro comum acreditar que os resultados vêm antes da mudança de postura. A verdade é que primeiro você sustenta a postura durante o silêncio, durante a falta de reconhecimento e durante o medo, e é somente depois que a estrutura se torna sólida o suficiente para suportar o peso do sucesso. Não tente pular etapas na construção do seu caráter, pois qualquer tentativa de atalho enfraquece a base que você está tentando erguer. Lembre-se também da importância de filtrar os estímulos que chegam aos seus sentidos. A sua mente é como um jardim. Se você permite que o medo de outras pessoas, o ceticismo do ambiente e o ruído da insegurança social sejam regados diariamente, colherá um emaranhado de ervas daninhas. Hill sublinhava frequentemente a necessidade de rodear-se de influências que reforçam a sua diretriz. Mas note que isso não significa evitar dificuldades. Significa apenas escolher quais dificuldades você vai aceitar carregar. Todo caminho tem desafios. A escolha inteligente é escolher os desafios que levam à expansão, e não os desafios que apenas reforçam o ciclo vicioso da mediocridade. Cada vez que você se expõe a uma ideia que valida a sua capacidade de continuar, você está depositando um investimento na sua conta de resiliência. Quando o momento crítico chegar, e ele chegará, o saldo que você acumulou através desses pequenos ajustes diários é o que impedirá que a porta se feche. A pergunta não é se você teme. A pergunta é o quanto você prefere a sua meta ao seu medo. Mantenha essa balança inclinada para a direção correta, com a consciência de quem está construindo um legado que vai muito além de um simples resultado momentâneo. Considere que a sua persistência não é um ato de força bruta isolado, mas uma decisão espiritual que se sustenta na soberania de Deus. Quando você escolhe não desistir, você está, na verdade, exercendo a fé que diz que o autor da sua vida conhece o fim desde o começo. Não há medo que possa subjugar aquele que firma os pés na promessa bíblica de que o Senhor é quem te fortalece e te sustenta com a destra da sua justiça.
O que Napoleon Hill descreveu como um treinamento mental, as Escrituras chamam de renovação do entendimento, um processo de transformar a ansiedade em oração e a paralisia em constância. A partir de agora, olhe para cada obstáculo não como um sinal para parar, mas como a oportunidade de provar que a sua segurança não repousa no sucesso do mundo, mas na fidelidade da palavra. A porta que hoje parece trancada é apenas o lugar onde a sua obediência será testada. Se você tem sentido o peso da desistência, deposite hoje esse fardo no altar e saia com a disposição de quem sabe que a caminhada é longa, mas o destino é guardado pelo Eterno. A perseverança é, acima de tudo, o reconhecimento de que você não precisa ter todas as respostas, apenas a disposição de dar o próximo passo na luz que Ele já iluminou. Se essa reflexão trouxe clareza para o seu coração e força para a sua jornada, deixe aqui o seu amém, compartilhe essa palavra com quem você sabe que precisa ouvir uma direção hoje e inscreva-se para continuarmos aprendendo juntos a viver com propósito e fé constante. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Em nome de Jesus, amém.